Fala pessoal, beleza? Inscreva-se no canal, deixa aqui o seu like, porque a gente vai falar mais sobre essa questão, né, de Vitor Pereira no Flamengo e tal, né? Vai ser anunciado como técnico do Flamengo, provavelmente só no ano que vem, por causa, o paparazzo, o rubro-negro trouxe essa informação, até por causa de questões contratuais que ele ainda tem com o Corinthians, né? Então, assim, espere um pouco, tal, acho que não morram de ansiedade, se possível. Mas eu queria falar sobre. Eu moro em São Paulo, né? Embora esse seja um canal muito dedicado ao Flamengo, a gente tem falado muito sobre Copa do Mundo. Aliás, depois do Jogo do Brasil, nessa segunda-feira, vai ter live por aqui. Eu queria falar exatamente o que eu tenho visto muito aqui em São Paulo, né? Sobre essa questão de Vitor Pereira ter, por opção dele, ter deixado o Corinthians e o Flamengo exercendo a sua prerrogativa, né? Ao término do contrato do Dorival Júnior, escolhendo um técnico, na minha modesta opinião, melhor do que o Dorival. Tá? Não é que o Dorival, assim, não é que muita gente compara até com a situação do Jorge Jesus, quando ele falou do Paulo Souza. O Paulo Souza estava empregado, o Paulo Souza estava sob contrato, né? E o Jorge Jesus chegou e, claramente, na entrevista ao Renato Maurício Prado, acabou falando que queria treinar o Flamengo, aquela coisa toda e tal. Eu fui um crítico à época, porque não do Renato, o Renato fez o papel dele, o Renato foi brilhante, né? Mas do Jorge Jesus, falei, pô, o camarada tá empregado e tal, mas essa aqui é uma situação completamente diferente, e o Vitor Pereira em nenhum momento cavou o lugar dele no Flamengo. Essa é uma opção da diretoria do Flamengo, preocupada com razão com a queda do desempenho do Flamengo na temporada, no final da temporada. Tá? Este vídeo tem oferecimento da KTO, o melhor site de apostas do mundo. A KTO tá maluca na Copa do Mundo. Tá? A KTO tá fazendo o seguinte para você: se um jogo termina empatado por 0-0, tem vários 0-0 nessa Copa do Mundo, você pega seu dinheiro de volta. Você não vai perder dinheiro. Então você apostou lá em Brasil e Suíça, por exemplo. O Brasil vai ganhar por 2-0. Acho que o Brasil vai ganhar por 2-0 esse jogo. E aí dá 0-0, a KTO devolve o dinheiro para você, então você não perde absolutamente nada, né? É muito fácil, você entra agora no site kto.com, tá? E faz o seu registro rapidamente lá. Quando você fizer o seu registro, inclusive, coloca lá o meu cupom, que é Bernardo Ramos, tudo junto, tá? Bernardo Ramos, o meu nome e o nome do canal. Bernardo Ramos, tudo junto, que eu vou dar para você 20% a mais do que você depositar, tá? Então depositou 30, eu te dou 6, depositou 50, eu te dou 10, depositou 100, eu te dou 20. Beleza? Então entre agora no site kto.com e faça a festa, meu amigo, tá bom? E vamos dar uma moral também, eu sempre falo sobre isso, para o professor de guitarra e violão Átila Reis, um músico profissional, formado em música na faculdade, tá? Que vai dar uma aula de graça para você de violão ou guitarra. Você só entrar no site dele aqui, que está na descrição desse vídeo, tá? Entra no link do site dele e marque uma aula gratuita de violão ou guitarra, de graça, na tela do seu celular, não precisa ser presencial não, tá? O Átila mora no Rio de Janeiro, mas pode te atender se você estiver na Sérvia, em qualquer lugar, tá? Então, não esqueça, entra aqui no site e marque uma aula de graça, tá bom? Mas voltando ao assunto, então, os bairristas, né? Aqui em São Paulo tem muito, como tem no Rio de Janeiro, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, piram com essa história do Vitor Pereira no Flamengo. Gente, o Corinthians, isso ficou muito claro na matéria assinada pelo Rodrigo Vessone, do meu timão, né, que faz uma cobertura brilhante do dia a dia do Corinthians, de que o desacordo do Vitor Pereira com o Corinthians para consumo interno não tinha só a ver com o problema da doença da sogra dele. Tinha a ver também com condições que o Corinthians não poderia lidar, como, por exemplo, contratação de reforços. Ele queria uns 5, 6, 7 caras, e o Corinthians não tem dinheiro para isso. Ele queria rejuvenescer o elenco, o Corinthians não tem como mandar uma série de jogadores embora. Ele não queria, por exemplo, o Fábio Santos mais, né? O Fábio Santos é um jogador que tem um carinho do torcedor corintiano, porque fez parte daquela campanha da conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2012, né? Então ele não queria mais, falou, para mim esse jogador já deu e tal, e tá tudo bem, tá tudo certo, o técnico tem a prerrogativa de fazer isso, né? Na falta ali de um cara mais competente para fazer a gestão, e não tem, eu acho, esse profissional em nenhum clube do futebol brasileiro, né? Um diretor de futebol
técnico para fazer essa gestão, né, do elenco versus, a gente já falou muito sobre isso, né, elenco versus o que o time pode entregar. Então a galera pira, né? É a maior canalice da história do futebol. Gente, isso é mercado. Isso é mercado profissional, né? Mercado de trabalho. Você já deve ter recebido uma proposta melhor e ter trocado de emprego. Isso é natural. Espero que você esteja empregado, aliás, se Deus quiser, bate na madeira aqui. Mas acontece, cara. Às vezes você tem a pretensão de trabalhar em um lugar, né? Aquele lugar dos seus sonhos, então você recebe uma proposta e você vai embora. Mesmo ganhando a mesma coisa, que é o que acontece mais ou menos no caso do Vitor Pereira com o Flamengo, ele vai ganhar mais ou menos a mesma coisa que ele ganhava no Corinthians. Mas o cara olha e fala, peraí, esse time, esse clube tem capacidade de entregar para mim o que eu quero para ser campeão. Ele quer ser campeão no futebol brasileiro. E o Flamengo tem isso, até falávamos sobre isso com o Alex Brito, né, competentíssimo técnico português, que hoje dirige a base do Aston Villa. A gente fez uma live com ele neste domingo, e ele falava sobre isso. Ó, o Flamengo, com o elenco que tem, vai dar muito mais condições para que o Vitor Pereira desenvolva o tipo de futebol que ele quer no Flamengo, né? Diferentemente do que aconteceu no Corinthians. Ele tinha jogadores ali que muitas vezes não se encaixavam nas ideias dele, porque ele não montou aquele elenco. Aquele elenco foi montado, um elenco, aliás, mal elaborado. Eu sempre falei sobre isso nas tribunas em que atuo, na Band, na Jovem Pan e tal. Sempre falei sobre isso, de um elenco mal elaborado. E aí o camarada chega lá de paraquedas em meio à disputa da temporada e fala, peraí, como é que eu vou fazer? E aí ele tem uma pensata de jogo mais complexa, né, diferente até da do Jorge Jesus. O Vitor Pereira é um adepto do jogo de posição, e aí ele não tinha os caras para fazer esse tipo de coisa no Corinthians, né? Então ele queria remontar o time e não aconteceu isso. Agora falar que o cara é canalha, picareta, porque fez uma escolha profissional, eu acho um tremendo exagero. Tremendo exagero. Mas Beto não trocou o Flamengo pelo Vasco em 1989? Foi um dos dias mais tristes da minha vida, mas aconteceu isso, né? O Ronaldo, esse é até um exemplo citado pelo Mauro César, não treinou no Flamengo e depois apareceu no Corinthians? O Corinthians deu chapéu no Flamengo, né? Foi em 2009 isso, final de 2008, início de 2009. Então tá tudo certo, tá tudo de acordo com as leis do mercado. Um técnico sem contrato, procurado, que não quer ficar no Corinthians, procurado por outro, tá? O outro técnico que está no Flamengo em término de contrato, o Flamengo optou por não renovar, e aí vai atrás de um técnico que, na minha visão, é melhor do que o outro, tá bom? Saudações, até a próxima, tchau, tchau.